Olá, aqui é a Ju e hoje eu vim falar do extraordinário Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Esse livro foi escolhido para o Leia Mulheres do Rio de Janeiro, hoje na Livraria Blux, às 19h30, aqui em Botafogo. Eu quero muito que vocês possam não só, enfim, participar da discussão, como trazer outras opiniões, porque eu tô começando a achar que a minha tá um pouco apaixonada demais, assim, sabe? Eu acho que poucas vezes eu vi num livro tão pequeno, de tão poucas páginas, um desenvolvimento de ambiente, de personagens e de estrutura narrativa tão brilhante como eu vi nesse livro aqui. Fazia tempo que eu não via todas essas qualidades num livro só, né? Então, eu posso estar um pouquinho entusiasmada demais, mas eu quero muito dividir com vocês que essa autora a gente já queria trazer para o Leia há muito tempo, mas esse livro ainda não tinha sido traduzido. E aí veio para uma edição agora brasileira muito bacana, com uma capa linda, rosa, assim, com duas personagens tomando um chá, e eu super indico para vocês. Mas, antes de falar sobre o livro em si, eu vou falar sobre a autora, a Shirley Jackson. Ela nasceu em 1916 em São Francisco, uma autora norte-americana, e morreu em 1965. Ela fez 6 romances e mais de 20 pequenos contos, né? Narrativas pequenas, e entre elas existe uma que eu vou indicar para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com algo que acontece nesse livro aqui, que está, enfim, disponível na internet e também tem num livro de contos, chama The Lottery. Eu não sei se teve tradução para o Brasil, mas eu vou colocar aqui embaixo a indicação. Dá para encontrar fácil na internet, tem menos de 10 páginas. A Shirley, ela passou parte da vida dela mais reclusa, né? E ela sofreu, assim, apesar de ser, desse The Lottery, ser um dos contos mais lidos nos Estados Unidos de todos os tempos, inclusive obrigatório na maioria das escolas, a Shirley, na sua época, foi muito alvo de críticas muito severas ao trabalho dela. E eu acho que tem muito a ver com um gênero de literatura que é pouco admirado e que é, de certa forma, marginalizado, que é o gênero terror-horror. E aí, a Shirley é engraçado porque a proposta dela, apesar de uma narrativa assim que traz à tona aspectos bastante sombrios do ser humano, a principal motivação dela na sua literatura tem a ver um pouco com a sua própria vida, né? Que é esse que se chama nos Estados Unidos de everyday evil, ou seja, é um mal rotineiro, é um mal que é feito no dia a dia, na rotina e no hábito das pessoas. Ou seja, um mal que estaria em todas as pessoas. Elas querendo conscientemente ou não praticar atos maléficos, elas fazem isso no dia a dia, né? Então isso é muito bacana, porque a gente até vê isso muito hoje, assim, essa história da gente ter um pouco de dificuldade de identificar aquele antigo antagonismo vilão mocinho, né? Hoje a gente vê muito por aí personagens que mudam e que mostram outras faces dentro de uma narrativa e que a gente fica se perguntando, peraí, aquela velha história do anti-herói, do que as pessoas não são declaradamente boas ou declaradamente mais durante toda a maioria do tempo, né, de uma história ou de um fato que possa ser narrado. E aí, a Shirley faz isso brilhantemente, né? A ideia que ela traz é mostrar como esse mal está dentro da gente, de uma forma que a gente não consegue, às vezes, lidar. E tendo em vista que é um mal que as pessoas às vezes nem sabem que estão cometendo, então ele é um mal mais difícil ainda de extirpar, de lidar. E aí ela pergunta, será que tem que ser extirpado? Será que as pessoas não vivem felizes dentro da própria consciência de que aquele mal não é um mal declarado? E aí tudo isso, em tão poucas páginas nesse livro, Sempre Vivemos no Castelo, é algo que a gente vê
colocado através de personagens muitíssimo bem construídos e desenvolvidos, e o que eu acho mais brilhante da narrativa da Shirley, e que ela não subestima o seu leitor. Então, muitos escritores às vezes fazem descrições excessivas, talvez no afã de explicar para o leitor que ele entenda a motivação do autor naquela história, a motivação dos personagens, quando o bacana, pelo menos pra mim, apesar de gostar de escritores bem descritivos, e isso é diferente de escritores descritivos, de escritores que querem te explicar muito detalhadamente o que ele quis dizer ali, é que a Shirley, ela faz isso às avessas. Ela te dá muito pouca informação e para você resolver na sua cabeça, para você fazer o seu juízo de valor daquilo que ela coloca, que ela põe, que tá implícito numa mensagem subliminar, assim, dentro de uma narrativa muito sutil e sombria, né? Então, essa história a família Blackwood mora numa mansão, numa comunidade pequena de interior. E essa família, no livro, começa já contando desde sempre que a família toda foi envenenada com uma tentativa de assassinato que jamais foi resolvido, foram envenenados por arsênico durante um jantar há 6 anos atrás, antes do início do livro. E aí, quem sobrevive é essa diminuta família, né, que sobrevive, que é a Mary Catherine, que é a irmã do meio, porque tinha um menininho de 10 anos na época, ela tem 18 anos quando a história começa, a Constance, que tem 28, o tio Julian e um dos melhores personagens de todos os tempos, que é o gato Jonas. E aí, todo mundo foi envenenado por arsênico nesse jantar, nesse fatídico dia. E a Constance, imediatamente, por não ter sofrido nenhum dano desse arsênico, ela é levada a julgamento. Durante esse julgamento, a irmã mais nova sobrevivente, ela fica no orfanato esperando isso, e o tio Julian sobrevive, ficando cadeirante, né? E ele também fica com muitas restrições de saúde, a gente não sabe exatamente se é pelo trauma, se é pela ingestão de arsênico, e ele, na verdade, sobrevive talvez por ter ingerido uma quantidade menor, né? Que é o que dá a entender. A Constance, esse arsênico estava no açúcar, e a Constance não come açúcar, e a Mary Catherine estava de castigo no seu quarto, não jantou. Então, depois disso, a Constance, depois de ser liberada das acusações, volta para casa e ela simplesmente passa a ter um pânico de sair e de ver pessoas, né? Isso aí é muito claro, ela não sai da propriedade, então quem sai para comprar as coisas na vila, na parte ali do centrinho da cidade, é a Mary Catherine, que tem um apelido de Mary Cat. E aí, quando ela vai à cidade, ela sofre muitas retaliações dessa comunidade que, na verdade, não consegue entender o que aconteceu. E aí, eles ficam sempre fazendo troça dessa família, na frente mesmo, sabe? Pessoas adultas que ficam meio que jogando pequenas maldades e insinuações o tempo todo que a Mary Cat tá na cidade. Só uma pessoa que é uma moça que tenta apaziguar os ânimos quando ela tenta tomar um café. E aí, você tem muito isso no The Lottery, que é a questão também que essas pessoas desenvolvem uma resistência a essa família, e eu acho que isso é bem antes do assassinato, porque o pai das meninas, ele já tinha simplesmente cercado toda a propriedade com muitos sinais de não ultrapasse, e essa família fica separada, né, dessa comunidade de vizinhos, e isso já gera uma incompreensão, isso já gera uma desconfiança, né, e a gente vê que comunidades que são mais fechadas tendem a ser muito mal compreendidas. A visão do outro, né? Esse outro que você não sabe o que está acontecendo ali dentro, você não sabe por que eles não querem contato com esses vizinhos, né, com essa cidade, isso gera meio que uma raiva nas pessoas. E raiva e medo são sentimentos que estão muito presentes nesse livro. A Mary Catherine, desde sempre, você percebe que o que se passa na cabeça dela é um ódio às pessoas, que ela quer ver todo mundo morto. Isso é na primeira parte do livro, você já vê. E ela cria um mundo de fantasia para lidar, para
meio que se proteger. E aí eles têm um núcleo familiar dos sobreviventes, que é a Constance, o gatinho, a Mary Catherine e o tio Julian, que eles são felizes da sua maneira. E isso, eles criam uma rotina, e essa rotina traz para eles uma felicidade dentro de uma noção de que eles ali se protegem e tem uma codependência. Sendo que a Constance, ela precisa ser necessitada, assim. Ela é uma pessoa ali que tá quase como uma empregada deles. Ela uma pessoa que precisa, que as pessoas precisem dela, sabe? Isso a gente vê muito, e ela é muito doce, né? O que não bate com uma pessoa que envenenaria a família ou seria acusada de envenenar a família. E a Mary Catherine, aparentemente, tem pensamentos muito estranhos, né, para uma menina, assim, sendo que ela aparenta ser muito mais nova do que ela é. Ela tem uma mentalidade que parece que parou no tempo, né? Parece que parou na noite que os pais foram assassinados e que ela estava de castigo e não estava no jantar. Por que será que ela estava? Ela era uma menina muito que fantasiava muitas coisas, e a partir de então ela para nesse tempo. Todos eles param nesse tempo, né? O tio Julian fica meio caduco, parece que ele tá mais ou menos demente, mas ele coloca pra fora nesses momentos tudo o que ele queria dizer, e ele conta pras pessoas, é ele que conta sobre a noite da tragédia, né? É ele que é esse link com a realidade que elas não querem lidar e que talvez todos não queiram. E aí o tio Julian tem um medo também, a Constance tem um pânico de sair, e a Mary Catherine tem pânico de pessoas, de chegarem, de entrarem nesse mundinho deles que ela mesma constrói, que a Constance mantém ligado entre os seus personagens. Ela meio que vira a mãe de todos eles, ela cuida do tio Julian, e você vê uma personalidade muito incrível na Mary Catherine, que você consegue, apesar dela querer que todo mundo esteja morto, apesar de que ela tem essa coisa de achar que ela tem que tratar melhor o tio Julian, na qual ela nunca faz. Ela sempre fala, eu tenho que lembrar de tratá-lo melhor, de ser mais cordial. Só que ela não tem nenhum problema em ter esses pensamentos ruins em relação às pessoas. E ao mesmo tempo, a Mary Catherine não tem, como é que eu posso dizer, remorso, sabe, das coisas que ela pensa. E isso é um indicativo de uma questão mental muito séria que a gente vai entender que vai acontecer com a Mary Catherine. E aí, a Constance meio que faz esse equilíbrio entre os personagens, entre essa vivência, nessa rotina que eles constroem e que são felizes ali dentro. Então, vai ter no meio da trama uma quebra, né? Uma quebra dessa rotina quando chega um primo, Charles, para visitar, que com certeza tá afim da riqueza que os Blackwoods têm no cofre. E mais uma vez a Constance, cada um ali vai mostrar a luta com seus demônios pessoais, né? A Mary Catherine vai fazer de tudo para rechaçar esse primo. A Constance vai agir dessa forma passiva, que ela age sempre, também vai fazer comida para ele, vai tentar agradá-lo. O tio Julian vai espezinhar, né? Vai começar a querer botar medo nele em relação àquela casa ali. E aí você vai ter um momento ápice. Agora, o brilhante do momento ápice é que, como a narrativa vai sendo construída tão brilhantemente da mentalidade, da mente desses personagens, apesar de ser contado pela Mary Catherine em primeira pessoa, você simplesmente não fica tão surpreso quando acontece a grande teórica reviravolta do livro, né? Porque ela já vai construindo, sem te subestimar, fazendo com que você já perceba que aquilo ali tá levando a uma situação que não é a situação que a gente acha que normalmente aconteceria, mas o que é normal, né? Então, assim, aquelas pessoas ali, dentro daquele isolamento, construíram um sentido de sobrevivência, e eles são felizes ali. E aí a comunidade dos vizinhos também tem uma participação importante, que eu não vou contar, mas que fecha essa história com também a mesma questão de uma certa redenção dessa comunidade que não entendia esse isolamento, né? E aí, a partir do momento que você tem uma coisa que mostra aí uma questão de um amor incondicional da Mary Catherine pela irmã, apesar de não ter remorso em relação a quase nada, esse mundo mágico infantil que ela vive, o tio Julian também, que tem questão de lidar com essa tragédia da sua própria maneira, todos eles vão se fechar, cada um resolvendo a sua maneira
todas as questões que lhe afligem. E isso é apenas 150 páginas. Então eu acho que é muito maior do que a gente pode imaginar. A personagem da Mary Catherine é dita em alguns relatos por ser uma narradora duvidosa. Eu não acho, eu acho que ela se coloca sempre muito claramente, você sabe desde o início o que vai acontecer, que você entende que ela tem ali uma questão, e eu acho que isso é colocado de uma das melhores formas que eu já vi na literatura. Espero que vocês gostem, qualquer coisa comentem aqui e vão no Leia. Beijos!